Pessoal, vamos falar agora sobre a famosa Guerra de Canudos, um dos conflitos mais famosos e importantes da história do Brasil. Ele foi na época da República, após a proclamação da República pelos militares. Bom, vamos lá. Dom Pedro II era ainda o imperador. E em 1889, 15 de novembro de 1889, os militares derrubaram ele porque o governo dele estava muito queimado. Tinha problema com a Igreja Católica, problema com a maçonaria, problemas financeiros, problema com o exército, problemas de diferentes causas. Então já estava fragilizado. E após a Guerra do Paraguai, o exército começou a querer poder também. Por que só Dom Pedro II pode ter poder total? A gente também lutou, a gente é um exército, a gente é forte, é coeso e tal. E aí isso chegou na proclamação da República, quando depuseram Dom Pedro II e ele e sua família foram para a Europa e moraram na França, em Paris, etc. Tá? Esse é o antecedente. Lá no sertão, interior do sertão da Bahia, lá pelo norte, um cara chamado, cujo apelido, ele era advogado, né? Foi divorciado e o apelido dele era Antônio Conselheiro. Muito importante gravar esse nome na Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro. E ele, do nada, passou a usar uma barba grande, usar um cajado de qualquer maneira, uma veste azul, como se fosse uma veste mesmo, sem cinto nem nada, e pregar o catolicismo pelo interior do sertão, andando, a pés descalços, e foi ganhando adeptos. Os pobres, os miseráveis, os fazendeiros compravam os pequenos sítios, que não tinham mais como se sustentar, porque aquela pequena propriedade não rendia nada. Começaram a entrar nesse discurso fanático e, ao mesmo tempo, que prometia uma melhoria futura. Deus irá prover uma coisa melhor. E ele foi andando, e começou a peitar as autoridades locais, que cobravam, por exemplo, impostos dos pequenos moradores miseráveis. Ele ia e batia a boca lá com o fiscal, com os soldados que estavam fazendo a escolta, e cada vez ganhava mais adeptos, e ia andando pelo sertão, aquela monte de gente atrás dele, aquelas filas gigantescas. Até que em determinado momento ele parou numa localidade para fundar ali um arraial, que ele dava o nome de Belo Monte. E aí esse pessoal começou a construir os casebres, né, com barro e a parte de cima de palhas, né? Começaram a construir e começou a crescer Canudos. E ao redor os outros pobres que tinham ouvido falar sobre o Antônio Conselheiro, sobre como em Canudos as pessoas tinham pelo menos uma casa, era uma comunidade, tinha missa toda hora, não tinha um governo oprimindo eles, nem nada. É como se fosse uma pequena cidade monárquica, onde ele era o monarca, o do Antônio Conselheiro. Mais ou menos isso, tá? Mal comparando. E primeiro as autoridades lá da área da Bahia, do sertão na época lá, mandaram uma pequenininha tropa, subestimando. O Antônio Conselheiro mandou um grupinho também, barraram eles numa cidade a oeste, e Auá, se não me engano o nome. Ou seja, foi um negócio insignificante. Logo depois, mandaram mais tropas um pouco, se não me engano 300.
uma mistura de policiais com soldados, também fazendo pouco caso. Foram também detidos pelas forças que Canudos mandou para poder segurar eles. E aí, aqui na capital, Rio de Janeiro, o presidente, os marechais e tal começaram a ficar um pouco preocupados, porque aquilo ali estava servindo de exemplo para outros fundarem monarquia, acreditar na monarquia. Eles tinham acabado de depor a monarquia, era a república. Então aquilo lá tinha que ser abafado. E eles estavam mandando soldadinho, policial e estavam perdendo. O que eles mandam? O coronel Antônio Moreira César. Coronel Moreira César, muito famoso, nome de muitas ruas pelo Brasil, herói de guerra. Muitas estátuas dele, em livros de história se conta dele, biografia dele está na internet, acho que na Wikipedia está lá a biografia dele, do Antônio Moreira César, Coronel Moreira César, Coronel Moreira César, e à frente de 1.000 homens, 1.000 soldados que vieram sair do Rio de Janeiro, marchando até chegar em Canudos. Ele sofria de epilepsia, aí ficava epilético, aí eles paravam a marcha, que era muito cansativa, naquele sol, você imagina naquela época, né, o pessoal andando do Rio de Janeiro e de Niterói até chegar lá no interior do sertão, andando com uma porção pequena de cavalos, carregando as munições, as comidas, e as esposas de alguns soldados iam na última fila também andando, acompanhando, porque chegando no fronte, quando eles se entrincheirassem, ia precisar fazer comida, queriam estar junto dos seus maridos, etc. Só que o Moreira César, ele subjugou muito também Canudos. Ao chegar, ele foi aconselhado pelo seu coronel, pelos seus oficiais, a dar rancho, que significa dar o almoço, descansar, montar uma tática boa e atacar Canudos. Só que o Moreira César chegou, não, nós vamos destruir, achando que ia ser moleza, nós vamos almoçar em Canudos, é lá que a gente vai almoçar, atacar, não sei o quê. Os soldados, cheios de fome, ao invés de lutar, muitos deles começaram a comer a comida dos moradores, que estavam fugindo das casas, né? E aí começou a pequena milícia, já tinha uma pequena milícia Canudos, armada, inclusive com armas que tinham pego da segunda expedição, da primeira expedição contra Canudos que eles haviam ganho. E dizimou completamente o exército desses 1.000 homens de Moreira César. O Moreira César, a cavalo, com a espada e uniforme de gala, foi para frente de combate sozinho, igual um maluco, tomou um tiro, morreu, e a cabeça dos comandantes foram colocadas em estacas na chegada da estrada que dava para Canudos, para novas expedições ficarem com medo, ficarem, né, o ganho psicológico na guerra, né, quando a guerra é psicológica. E aí dessa vez Canudos já estava muito próspera, muito grande, com um exército, não era nem milícia, já era um exército, que eles pegaram todas as armas, todas as munições, os canhões, poucos canhões que a tropa de Moreira César deixou, já estavam muito bem armados, com os espólios das tropas dessa terceira expedição do coronel Moreira César. Lembrando que a primeira expedição não passaram de Uauá. A segunda expedição não chegou nem perto de Belo Monte, de Canudos. E a terceira foi encabeçada pelo coronel Moreira César com 1.000 homens. Então eles já tinham muitas carabinas, muita munição, explosivos, o que tinha na época, eles tinham. E aí o governo do Rio de Janeiro, a presidência, mandou dessa vez uma tropa enorme, comandada por 2 generais. Um atacaria de um lado, o outro atacaria do outro, e aí foi
a carnificina que durou meses, 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 meses. Os soldados ficavam sentados, que não tinha munição, Canudos também ficava quieta porque também tinha munição e armas limitadas, não podia sair gastando. Tiveram que esperar a intendência do exército mandar mais comida, mandar mais armas para eles continuarem. Aí chegou novos canhões, chegou a munição, eles fizeram um ataque a Canudos, ganharam algumas casas. Depois, a outro ataque, penetraram mais outras casas. E foi penetrando gradualmente, casa a casa, o que durou meses, meses. Casa a casa, uma luta de corpo a corpo, fogo contra fogo, assim, de casa para casa, ali do lado uma da outra, espada, machado, porrada comeu ali. E já estava selado o destino de Canudos. Já estavam em minoria, a região que eles estavam era muito poucas. O Antônio Conselheiro estava dentro da igreja principal, com os fiéis ali, rezando, rezando um desespero, e ele morreu. Não se sabe a causa, mas ele morreu, o Antônio Conselheiro, e aí logo em seguida o exército brasileiro terminou de exterminar os últimos poucos resistentes. Resistiram até o fim, pessoal de Canudos. Esse ponto positivo a gente tem que respeitar dos monarquistas. Nós republicanos, nós estamos numa república, a gente tem que respeitar essa questão daí. E é isso, pessoal. Foi exterminada uma ameaça, um mau exemplo para o país, né, que foi Canudos, e essa foi a história do Antônio Conselheiro da Guerra de Canudos. Curta, por favor, esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. A gente precisa passar informações de valor para nossos irmãos brasileiros que buscam história, estão estudando, gostam. Porque na escola isso não é ensinado direito. Na faculdade menos ainda. E a mídia não ensina nada, só ensina porcaria e Big Brother. Entendeu? Então a gente tem que compartilhar isso, virar membro, curtir, para o YouTube dar relevância. E a gente passar informações de valor gratuitamente pelo YouTube. Tá bom, pessoal? Ficamos combinados? Eu agradeço muito a sua atenção, você que chegou aqui até o final. Um forte abraço, fique com Deus.